Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus com todos. Glória a Jesus. Quando eu vi o Senhor, eu pensei, eu conheço Ele, não sei da onde, né? Mas que bom. O Senhor mora mais perto ou mais longe agora da igreja? Tá bom. Glória a Jesus. Alguns irmãos não puderam vir hoje. O pastor Silvio está lá na Vila Santa Rita. A internet caiu. Então o culto não está sendo transmitido ao vivo, né? E quem não veio perdeu. Mas vai conseguir porque eu estou gravando, né? Estou gravando e vou postar depois para os irmãos assistir. Glória a Jesus. Vamos orar para que o Espírito Santo venha falar com a igreja em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor como discípulos, nos colocamos diante do Senhor dependentes e necessitados da Sua palavra, reconhecendo, Senhor Jesus, que não temos condição nenhuma de nós mesmos, Senhor, nem de pregar e nem de compreender a pregação, se não for pelo Teu Espírito. Opera em nós, Senhor Jesus Cristo, entendimento, discernimento, para compreender a mensagem do Evangelho, Senhor. Nos dá confiança na ministração, autoridade, e revela, Senhor Jesus, a Sua palavra, falando em nossos corações, derramando, Senhor Jesus Cristo, a semente em uma boa terra, Senhor. Opera em nossas vidas e faz, Senhor Jesus Cristo, aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos abrir em Marcos, Evangelho, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 11. O irmão Nelson, ele fez uma oração aqui. E ele disse que ele não queria que nós, naquele dia, fôssemos destruídos, né? Com aqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Ele usa outras palavras, né? E ele disse, Senhor, eu não quero que aconteça isso, né? Nos livra, nos guarda, nos protege, né? Porque essa é uma realidade. Ninguém vai orar para isso não acontecer. Eu digo assim, que o mundo seja lançado, né, no lago de fogo. Mas a palavra é clara que isso vai acontecer. O que deve acontecer nas nossas vidas é que a palavra do Evangelho faça efeito, né? Que nós venhamos crer no Senhor Jesus, crer na Sua palavra, guardar o Seu Evangelho, os Seus conselhos, e as coisas vão muito bem na nossa vida fazendo isso, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Aquele que guarda a minha palavra, eu o amarei, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Foi o que a gente louvou também aqui. Ou então pode morar no meu coração, dentro do meu coração, né? Pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir ao meu Senhor. É uma declaração de amor, né? Que não pode ser uma declaração vazia, mas uma declaração em que nós, quando louvamos, nós estamos orando, né? É como uma oração. É louvor também, sem dúvida, mas muitos louvores são como orações. A gente se derrama ali e declara muitas coisas, né? Então, deixar tudo para servir Jesus é uma mensagem muito forte do Evangelho. É muito verdadeira, né? Glória a Jesus. Negar-se a si mesmo. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Glória a Jesus por ter dado essa palavra. E ele disse, viremos para ele e faremos nele morada. E ele diz que quem crê no Senhor Jesus e guarda a sua palavra, né? Quem persevera na palavra, ouve o Espírito Santo. Quem crê, né, ouvindo o Evangelho e crendo no Evangelho, vem o Espírito Santo, faz morada, ele é o selo, ele é a garantia da nossa salvação. Por quê? Porque ele ministra o que Jesus ensinou. Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei, de tudo que eu mandei. Vos ensinará todas as coisas. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Entender o Evangelho, compreender, não é, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E esse texto aqui, Marcos, né, capítulo 11, verso 12. Olha que interessante esse texto, irmãos.
Como eu sempre lembro os irmãos, né? O Senhor Jesus, ele fez muitos atos. Na minha leitura hoje da palavra, eu estava lendo, né? Tem vários textos que o Senhor Jesus, irmãos, ele cospe nas pessoas. Né? A pessoa está ali cega, ele cospe. Né? Por quê? Porque é o que sai da boca dele. É uma mensagem que está ali dentro daquele ato. Né? Eu já vi pastor cuspindo nos membros da igreja. E não é assim que o Senhor Jesus ensinou. Não é? Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem espiritual. As coisas aconteceram em um momento em que os homens não tinham o Espírito Santo. Os homens não tinham o Evangelho, não tinham a verdade. Não é? A palavra do Evangelho é clara quando ela diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então os homens não estavam preparados para ouvir tantas verdades. Então o Senhor Jesus fez muitos sinais de uma forma muito simples para que despertasse nesses homens e mulheres aquilo que havia sido anunciado pelos profetas. Para que eles pudessem ver, esse aí é aquele que haveria de vir. Vou ouvir ele, o que ele tem para falar e eu vou crer no que ele tem para falar. Então aqui, olha o que diz o texto, verso 12. Marcos capítulo 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram? Ouviram isso. Tem outros textos, né, que usam essa passagem aqui também, que descrevem essa passagem, mas é nessa simplicidade que já dá para a gente entender. O Senhor Jesus, ele vai até uma figueira fora de temporada. Né? Eu morei num lugar que tinha muita plantação, muita árvore, muita manga, né? Árvore de manga, mangueira. E era no final do ano. Eu não ia buscar manga fora de tempo, porque eu sabia que não ia ter. Né? Não ia ter. O Senhor Jesus, os irmãos sabem que, com certeza, ele sabia muito bem disso. O que ele foi fazer ali é procurar algo com confiança ali. Ele foi lá, mexeu na árvore, procurou e falou, olha, estou decepcionado. Né? É como se ele dissesse assim, né? Olha, eu vim aqui procurar e não achei fruto nenhum e amaldiçoou aquela árvore. Né? Ninguém mais comerá de ti fruto algum. Então, o que acontece, né, irmãos? Nós vemos que as figuras, elas são usadas no Novo Testamento para ensinar, para facilitar o nosso entendimento, muitas vezes, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usa a referência também de uma videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, o pai corta e limpa, né? Cuida para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, ele corta. E aí lança fora, e vem outros e colhem e lançam no fogo. Ou seja, é uma das visões, uma das interpretações do que haverá de acontecer no final dos tempos. Não é? Então, estar ligado a uma videira. Então, é a figura de uma plantação. E aqui também, né? Então, o que isso quer dizer? Que existe sobre a igreja e sobre cada um de nós uma expectativa que não é a expectativa natural. O natural do homem é pecar. O natural do homem é dar escândalo. Isso é natural do homem. Natural do homem é fazer o que a carne gosta. O Senhor Jesus Cristo não foi buscar algo natural, porque não era natural dessa árvore ter figo nessa época. O que o Senhor Jesus mostrou ali é que ele vinha buscar algo que não era da natureza. Era algo fora do natural, era espiritual. É uma mensagem espiritual. Né? Glória a Jesus. Então,
O Evangelho, ele nos ensina exatamente isso, não é? Que nós éramos segundo Adão. Os que são segundo o natural, o da terra, o terreno, não é? É carnal, é pecador, não é? É terreno. Aquele que é nascido de Deus, daquele que é espiritual, não é? Daquele que é do Espírito, ele é espiritual. Então os frutos são diferentes. Por quê? Porque se espera de alguém que nasceu do Espírito coisas espirituais, não é? Quer ver um outro texto aqui em Lucas? Ó? Vamos para o próximo livro. Lucas 13. É um texto parecido. Verso 6. Lucas 13, verso 6. Diz assim, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, numa vinha, ele plantou o quê? Uma figueira. Já tem alguma coisa diferente aí, não é? E foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então aqui, nessa parábola, a gente pode entender, não é? Que existe então algo que foi transformado, né? Numa videira, foi colocado o que dentro dela? Uma vinha. Perdão, é o contrário. Numa videira foi colocada uma figueira, né? Numa videira não, numa vinha, né? Numa plantação de vides, de uvas, não é? E não importa. O Senhor plantou, Ele vai lá colher, né? Então, nós que não, nesse corpo carnal, segundo Adão, vamos dar fruto para Deus, não é? Ele vem procurar fruto em nós. E isso é que é incrível, não é? Que homens que eram incapazes de dar fruto bom, darem frutos bons. Aí é que está o milagre. Aí é que nós vemos o poder de Deus. Aí é que nós vemos a eficácia da graça. Em que homens e mulheres que nasceram da natureza humana não vivam mais segundo a natureza humana, mas vivam segundo a natureza de Deus, tendo uma mente de Deus, a mente de Cristo, né? Então ele foi, procurou, não é? E o vinhateiro, tem alguém cuidando, tem alguém que fala assim, não, peraí, eu vou cuidar, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou cavar, eu vou tirar os bichos. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ainda que alguém esteja infrutífero, né, estéril, existe a graça derramada, existe uma paciência, uma longanimidade muito grande. Então a graça que foi derramada sobre as nossas vidas, ela é muito grande. A paciência de Deus, a vontade de Deus é que todo homem se salve e venha o conhecimento da verdade. Deus é bom. Então o Espírito Santo, que mora dentro de nós, que habita dentro de nós, ainda que ele não esteja mais agindo pela incredulidade ou dureza de coração, ele está lá à porta, ele está lá sempre tentando convencer o homem a se arrepender, a voltar aos caminhos, para que venha dar fruto, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, a eficácia da graça na vida do cristão, ela é algo que é um grande milagre, não é? É um grande milagre. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, vamos lá em Filipenses.
capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, da cortadura. O que ele está dizendo aqui? Não voltem para o judaísmo. É isso que ele está dizendo. Guardar da circuncisão, dos maus obreiros. Olha, não se percam de novo no judaísmo. Jesus te tirou de lá. Não é? Verso 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos? O que é isso? Porque a circuncisão, o que era? O homem cortava um pedaço do seu corpo, e aquilo servia de sinal que aquela pessoa ali pertencia a Deus. No judaísmo era assim. Então, se alguém se dizia judeu, ele tinha que ter esse sinal. Aquilo ali era um sinal. Nós não temos essa glória, porque para o judeu isso era uma glória. Ele se gloriava nisso, de dizer: eu sou nascido da tribo tal, eu sou judeu, não é? A minha família é tradicional, e eu tenho um sinal aqui, ó, eu fiz essa aliança, né? E o apóstolo Paulo está dizendo: nós nos gloriamos em Deus, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos. Por quê? Porque eles confiavam no quê? Nas suas tradições, no seu sangue puro de judeu. E isso não dava vida para eles, não dava transformação. Eles continuavam pecadores, eles continuavam perdidos, mortos em ofensas e pecados, né? E aí ele vai dizer, verso 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele diz assim: olha, eu estou falando para vocês não ouvirem mais esse povo, não caírem na conversa desse povo, desses judeus, não é? Não se deixem enganar. Por quê? Porque a honra e a glória deles é carnal. É carnal. E a glória e a honra deles, se alguém pode se honrar e se gloriar, ninguém poderia mais do que eu. Aí ele começa a contar um pouco dele. Por quê? Porque eu era sangue puro, da linhagem de Israel. E eu não era qualquer um. Eu ainda era fariseu. Eu pertencia a uma classe de judeus que eram considerados sábios, doutores da lei. Não é? Eu, inclusive, eu era tão zeloso da lei que quando surgiram os cristãos, eu perseguia os cristãos. Não é? Por causa do zelo para defender aquilo que eu acreditava, a minha tradição. E segundo a lei eu era irrepreensível. E segundo Cristo? Segundo Cristo ele estava perdido. Segundo o Evangelho ele estava perdido. Né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que ele quer dizer com essas palavras? O que para mim tinha valor, eu renunciei por Cristo. Eu joguei fora. Essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, que eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, isso para mim não vale mais nada. Eu desconsidero isso. Não tenho mais prazer nenhum nisso. Isso para mim não é glória mais. É isso que ele disse. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Tá vendo? Não é só isso. Porque o Evangelho, como nós louvamos, deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não é só isso. Porque o homem, ele se gloria em muitas coisas.
Por quê? Porque nesse mundo ele se coloca dentro de alguma caixinha. Ele pertence a alguma coisa que dá para ele alguma honra, alguma glória nesse mundo. Seja na profissão dele, seja na família dele, alguma coisa ele tem para se gloriar. E ele falou, e eu deixei para trás todas as coisas. Né? Eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Um judeu falar algo como esse, ele pode ser apedrejado por outros judeus. Ele dizer, olha, eu considero como esterco. Algo que para o judeu é tão precioso. Mas por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele entendeu que a pregação do Evangelho é muito mais excelente e tem muito melhores promessas do que aquilo que ele tinha por verdade. Né? Verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo entendeu. E o que aconteceu com a vida dele? Mudou completamente. Então ele era um homem orgulhoso da sua condição, ele era um homem preso no conhecimento do judaísmo, no farisaísmo, ele era um homem violento, um homem irado, assassino talvez, não está claro, mas diz pelo menos que ele consentiu na morte de Estevão, não é? Mas a gente vê pelos textos que ele fala, eu sou o maior dos pecadores, ou seja, ele deve ter feito algo muito terrível. E ele acreditava que aquilo era certo. Ele era uma figueira dando fruto na sua temporada. Ele vivia daquilo que para o homem é natural. Mas quando ele encontra Jesus, ele renuncia a sua vida, ele renuncia a tudo aquilo que era valioso para ele. A vida dele dá frutos não segundo os homens. Por quê? Porque ele viveu como um prisioneiro. Ele conta em certa vez que desceram ele por um muro dentro de um cesto. Por quê? Porque queriam matar ele naquela cidade. Teve uma cidade que ele tomou tanta pedrada que consideraram ele um morto. Arrastaram o corpo dele como um cadáver e jogaram para fora da cidade. Porque naquela época, um cadáver, ele era imundo. Né? Então arrastaram o corpo dele. Ou seja, não vai sujar a minha cidade com esse herege. Pois ele estava lá depois pregando na mesma cidade, pouco tempo depois. Ele voltou lá para pregar. Então são coisas que não são naturais. O homem natural, ele não faz essas coisas. Por quê? Porque a natureza dele agora é segundo a mente de Cristo. Deixo tudo para te servir ao meu Senhor. Deixo tudo para te servir. E assim ele fez na vida dele, não é? Glória a Jesus. E o mundo tem os seus caminhos. O mundo tem o seu padrão, a sua natureza, que é segundo o pecado, a natureza humana. Tem a sua beleza, na sua filosofia parece ter muita sabedoria, não é? Mas naquele dia, a palavra diz que quem não tiver ligado na videira pode ter mestrado, doutorado, pode ter até um prêmio Nobel da Paz. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não é? Então, a oração do nosso irmão Nelson é uma oração verdadeira. Senhor Jesus, eu quero ficar firme, eu não quero ser contado com aqueles que serão lançados no lago de fogo. Cuida da minha casa, cuida da minha família, guarda os meus filhos, não é? Opera na vida da igreja para que nós venhamos perseverar até o fim. Que a palavra no capítulo 15 de João, né, quando ele fala da videira verdadeira,
Ele diz que nós venhamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Então eu dou fruto hoje, quando eu me converti, e eu vou crescendo e dando fruto. Né? Glória a Jesus. Por quê? Porque assim fica evidente que a graça, ela tem poder. A graça, ela é eficaz. Ela transforma verdadeiramente. Não é? Romanos, capítulo 8. A gente leu esse texto esses dias. A gente vai pegar só um pedacinho aqui para aproveitar o entendimento dele, ó. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que ele está dizendo? Porque o Novo Testamento me livrou do Velho Testamento. Porque a nova aliança me libertou da velha aliança. Porque a palavra do Evangelho me libertou da lei, estatutos e ordenanças, no qual me prendia, no qual me fazia escravo do pecado. Não é? Aí, olha que interessante, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que coisa, que texto difícil de entender. Mas o que ele está dizendo aqui? Que o Pai enviou o seu Filho. Por que é na semelhança da carne? Porque ninguém diferenciava Jesus Cristo de nenhum homem. Quem olhasse para ele e olhasse para qualquer homem, ia dizer, é um homem, é um galileu. Não é? Ele não veio com a força nos seus bíceps, nos seus braços. Ele não veio com nada sobrenatural na sua carne. O que o Senhor Jesus Cristo trouxe de especial foi a palavra. Ele é autor e consumador da fé. Ele trouxe a palavra do Pai. Ele viveu pela palavra. E ele diz aqui no texto, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, porque Jesus pecou? Não, é pela carne do pecado. Pelo pecado, ou seja, pela carne, pelo corpo do pecado, ele condenou o pecado. Como que o Senhor Jesus condenou o pecado na carne? Como que é isso? Ele não pecou. A carne do homem peca. Mas a palavra é tão eficaz, o evangelho é tão eficaz, a verdade é tão eficaz, que quando essa carne não peca, ela condena o pecado. Não é? Então, a transformação que acontece na nossa vida, ela é tão especial e tão incrível, que ela mostra que a palavra de Jesus é eficaz, que a palavra de Jesus é poderosa. Por isso que não existe um cristão que vive pecando. Você reconhece, eu sou pecador. E quem diz que não é pecador, faz Deus mentiroso. Não é? Pode até ser que por falta de entendimento, de discernimento, de maturidade, não é? De vivência, você não tenha ainda alcançado entendimento e discernimento tal para não ser enganado e muitas vezes cair em pecados. Mas aquilo ali não é uma regra na sua vida, é uma exceção. E quando isso acontece, existe tristeza, arrependimento verdadeiro, e a palavra diz que nós temos para esse tal que se arrepende verdadeiramente um advogado junto ao Pai. E que o sangue de Jesus, até o dia de hoje, ele paga, né? Ele nos purifica de todo pecado. Então, pelo pecado, pela carne,
o Senhor Jesus Cristo provou que a palavra verdadeira, a palavra da verdade, ela é eficaz para fazer com que um homem carnal e pecador não peque. E foi assim na vida dele. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler um texto aqui, ó. Lucas. Lucas 18. 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, era alguém qualquer? Não, era um príncipe. Era alguém poderoso, era alguém que tinha valor, que devia ser alguém que era bem quisto pelo lugar ali onde ele vivia, não é? Dizendo, o que ele disse? Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida? Olha só, um príncipe querendo saber da vida eterna. Por que esse príncipe queria saber da vida eterna? Porque ele não tinha vida eterna. Ninguém ensinou para ele, antes de Jesus, que havia vida eterna. Essa é uma realidade que ninguém percebe. Não existe vida eterna antes de Cristo. Ah, mas Daniel falou. A palavra do Evangelho diz, né? Vós procurais encontrar nas Escrituras a vida eterna, e elas testificam de mim. Toda vez que alguém profetizou lá no Velho Testamento, estava falando de Jesus. Porque a lei, estatutos e ordenanças nunca prometeu isso. Não havia essa promessa. Moisés não recebeu essa promessa. Davi não recebeu, Salomão não recebeu. Quem recebeu essa esperança foi aquele que ouviu Jesus. E aquele que esperou as palavras do profeta, que ouviu e percebeu, tem algo especial, tem algo oculto, tem algo que não está claro para nós. Né? Então o cristão hoje, ele não vive de coisa oculta. O cristão hoje, ele tem a verdade exposta. O Evangelho, ele declarou a vida eterna. Esse homem aqui, ele ouviu falar da vida eterna por Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu hei de fazer? Bom mestre, o que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? E olha o que o Senhor Jesus disse. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é. Ou seja, ele não está falando da realidade que ele e o Pai eram um. Mas ele se colocou ali como homem, dizendo para ele, não existe um bom, senão Deus. Não é? Então, veja, quando o cristão guarda a palavra, vence o pecado, ele glorifica a Deus, porque só Deus é bom. O homem não é bom. Só Deus é bom. Só Jesus, né, foi o primeiro que conseguiu, nesse mundo, vencer o pecado. Não é? Ah, mas está escrito, eu já vi gente dizer assim, não, olha só, o Senhor Jesus Cristo falou de Zacarias, está aí um judeu em quem não há dolo, está com outras palavras, não lembro agora que palavras que ele usou, né? Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Tá vendo? Ele não tinha pecado. O apóstolo Paulo disse que ele era irrepreensível, mas era segundo a lei. Não era segundo Cristo. O parâmetro é outro. O parâmetro nosso não é a lei. A lei, a palavra do Evangelho também confirma que ela vai durar para sempre. Não vai passar nenhum jota e nenhum tio. E as pessoas que estão na lei vão ser julgadas pela lei. E pode ter certeza, vão receber só o que a lei oferece. Não tem mais nada que vão receber. O que a lei oferece? Não oferece vida eterna. Vão ser julgados pela lei. Mas quem está em Cristo vai receber as promessas de Cristo. Vai receber a vida eterna, o galardão.
as promessas, moradas celestiais, um corpo glorificado, vai receber um novo nome, não é? Glória a Jesus, a salvação. Então, ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, verso 20. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a sua mãe. E ele disse, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. O quê? Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. É o que nós louvamos. Só te falta uma coisa, né? Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem. Esse caso aqui era um príncipe muito rico, mas ele poderia ser alguém que tivesse talvez só o que vestir, uma casa simples, né? A questão não é só essa, é o que estava no coração dele. E é o que muitas vezes acontece com os homens. Tem muitas coisas no nosso coração que a gente não quer renunciar. E o Senhor Jesus Cristo nos chama para dar fruto segundo o Evangelho, o padrão do Evangelho, o padrão da verdade, não é? Você não é proibido de ganhar um bom salário. Não é pecado você ter um bom salário. Não é pecado você morar numa casa boa, ter conforto. O que não pode é o seu coração estar preso nisso. O que não pode isso é ser o seu Senhor. Que o dia que você perder isso, a sua vida acabou. O seu coração não pode estar em uma pessoa. Quando essa pessoa te deixa, acabou a sua vida. Não pode estar num filho. Não pode estar em uma profissão. Não é? O emprego dos seus sonhos. Teve uma empresa que eu desejei muito trabalhar nela. Acho que eu já contei isso para os irmãos. Eu queria muito trabalhar naquela empresa. Eles foram fazer uma implantação na empresa que eu trabalhava. Eu conheci essa empresa através dos funcionários dela, né? Eles estavam lá de passagem. Ficaram um tempo lá e eu via ali o jeito como eles trabalhavam, o produto que eles representavam ali. Eu pensei, meu Deus, deve ser muito bom trabalhar lá. E aí eles diziam, não, é muito bom mesmo, tem isso, tem aquilo, olha como que é lá, e o pessoal lá na seleção é assim, é assado. Pois eu fui para lá. Participei lá do teste, fiz lá o psicotécnico, foi difícil para entrar. Foi uma alegria muito, muito, muito grande. Na hora que eu comecei a trabalhar lá, aconteceu umas coisas meio chatas lá, logo o negócio ficou ruim para mim. Né? A minha chefe já começou a me perseguir, e aí apareceu uma outra oportunidade melhor, eu peguei e fui embora. E na minha saída, eu chorava com uma amargura dentro de mim. Isso faz tempo já, eu ainda não era convertido, né? Mas foi uma tristeza tão grande, por quê? Porque eu desejava muito trabalhar ali, era um sonho para mim trabalhar ali. Irmão, se acontecesse isso hoje, eu sei quem eu tenho crido. O Senhor Jesus vai cuidar da minha vida, vai abençoar, não vai me deixar faltar, né? Ele cuida dos passarinhos dos céus, dos lírios do campo. Não é o que o Evangelho diz? Então o Evangelho é o parâmetro para a minha vida. Então, não me importo mais, não é? Quer dizer que eu vou largar de mão? Então, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou trabalhar. Eu vou fazer o possível para ter o suficiente para eu ter liberdade, para sustentar minha casa, ter algum conforto, ajudar meus irmãos, contribuir com a igreja. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter tempo para congregar. Então, não vai ter nenhum emprego mais, não é? que vai me escravizar ou que vai dominar a minha vida. Não pode acontecer isso, não é? Então, irmãos, eu só lembrei aqui, né, que meu coração ficou nessa empresa. E aí, a hora que eu saí de lá, é como se eu tivesse perdido algo muito importante, não é? Algo que foi uma frustração. E na nossa vida, irmãos, agora, com um novo entendimento, o que a gente não pode perder de jeito nenhum, é a salvação. De jeito nenhum, irmãos, voltar para trás. De jeito nenhum que a graça venha se escandalizada pela minha vida ou pela sua vida. Pelo contrário, a sua vida vai ser transformada porque a graça é eficaz. A sua vida é transformada. O seu ser, os seus pensamentos, a sua forma de ser e de pensar
mudou completamente, porque Jesus entrou, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, a sua vida vai dar fruto não segundo a temporada do mundo, e não segundo o sabor do mundo, é outro fruto, é fruto do Espírito, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos concluir em 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 3 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Diz assim, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo? Andando na carne, não batalhamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, todo o entendimento à obediência. Irmãos, esse texto é muito rico. Esse texto, irmãos, olha, andando na carne, ou seja, habitando nesse corpo, mas nós não vivemos segundo as batalhas desse corpo. É o que ele está dizendo. Vivendo nesse mundo, nós não andamos segundo as coisas desse mundo, as coisas da natureza. Porque as armas da nossa milícia não são? Por que não são carnais? Porque a nossa batalha também não é carnal. Ah, mas quer dizer que você não tem batalha na carne? Não, eu tenho que acordar todo dia para trabalhar. Eu tenho vários problemas para resolver. E para esses problemas, eu vou usar o que eu tenho de conhecimento humano, não é? Eu vou ter que pagar minhas contas, eu tenho que usar do que eu estudei, eu vou ter que lidar com pessoas, eu vou ter que ganhar um salário para pagar as minhas contas. Se eu precisar de um remédio, se eu precisar de um médico, são muitas coisas que eu naturalmente eu vou resolver. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o cristão, ele põe em primeiro lugar a vida espiritual. Ele enxerga que existe uma luta espiritual e ele está dizendo aqui que essa luta ela é no entendimento. Essa luta é na razão, é na consciência. Ó, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição. Que fortalezas são essas? São muralhas enormes, espessas, né, com fortes, com aqueles canhões apontados para fora da fortaleza, é isso? As nossas armas são para derrubar esses castelos de reis ou de províncias, é isso? Não. O que são essas fortalezas? Destruindo argumentos e toda... O que é a altivez? É uma soberba, é o orgulho, não é? É a arrogância, a vaidade, destruindo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que conhecimento de Deus? É o Evangelho, né? E levando cativo todo o entendimento à obediência. O que é isso? É você dominar os seus pensamentos. Dominar. Por quê? Porque existe uma batalha dentro de você, dentro de mim. O seu corpo, ele ama as coisas desse mundo. O seu corpo deseja as coisas desse mundo. O seu corpo, a sua mente humana, quer um ídolo para você adorar. Ou muitos ídolos. Pessoas para você se espelhar. Cantores, artistas, atletas, não é? Pertencer a grupos, ser parecido com um, ser parecido com outro. Pode ver, o mundo é assim. Não é? Tem a tribo dos roqueiros, tem a tribo dos funkeiros agora. Né? E o mundo ele vai procurando alguém para seguir, são influenciadores.
Agora tem os coach, ele vai te ensinar a ser milionário. Fique milionário. O meu primeiro milhão. Aí você compra o livro lá. Conseguindo o meu primeiro milhão. Porque te ensinaram que se você fizer aquela receita ali, você vai ser milionário. Né? O evangelho, ele faz você dominar os seus pensamentos e levar cativo todo o seu entendimento, seu conhecimento, a obediência. Ou seja, você não é dominado pelas paixões do seu corpo, dos seus pensamentos. Você é dominado pelo entendimento de Cristo. A obediência de Cristo. Verso 6. E estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Porque é exatamente isso. Porque as pessoas são desobedientes, vivem no pecado, vivem dando escândalo, fazendo feio, não é? E aí você que está em Cristo, vive na obediência a Cristo. Então, naquele dia, muitas pessoas vão falar, mas eu sou pecador, eu era pecador, todo mundo era pecador. É verdade, todo mundo era pecador. Mas está aqui, ó. Está aqui. O povo da grande tribulação, com vestes brancas, eles não se renderam, eles perseveraram, eles guardaram a fé. Você não tem desculpa, porque a mesma palavra eles ouviram e praticaram. A mesma palavra está na vida deles, foi eficaz na vida deles. Então você não pode dizer que a minha palavra não tem poder, que a minha graça não tem poder. Por quê? Porque está aí, ó, eles são uma evidência de que a graça, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele é poderoso. Né? Então, por isso que, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Não é? Glória a Jesus. Então é isso, irmãos. Então a palavra ela nos ensina que a graça é eficaz. Ela nos ensina que o Senhor Jesus procura fruto em nós que não é segundo os homens. Não é segundo as estações. A árvore que é plantada na vinha de Cristo, ela dá fruto sempre. Ela está sempre na estação. Né? Jesus vem buscar todo dia fruto em nós. E Ele vai encontrar. Se nós nos entregarmos, né, de coração a essa palavra, a palavra do Evangelho. Não é só essa de hoje, né, irmãos? É a palavra do Evangelho que nós temos ouvido e temos crido. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.